Então, estamos de volta aí, né? Então o pessoal vai voltando para a gente poder encerrar a nossa aula. Eu achava que uma ia ser suficiente, mas vamos lá, vamos continuar. Falta poucos minutos para encerrar a nossa aula, tá bom? Vou entrando aí. Então, como o Gleice estava falando, né? O rio Nilo é de extrema importância era de extrema importância para os egípcios. Então, esse sinal não seria apenas para mostrar ao povo, né, que Deus estava com Moisés, mas para sim já começar a atingir os egípcios de maneira mais perto, né, de que eles sofreriam de alguma forma algum castigo ali. Então vamos lá. Então a desculpa seguinte de Moisés era que ele não sabia falar. E Deus começa a dizer: peraí, quem foi que fez a boca do homem? E o surdo, e o cego, e o mudo? Ele está dizendo que é ele que faz. Então, se Deus quisesse que Moisés falasse eloquente ou não, ele faria, né? Isso retoma a nós aquilo que Jesus diz aos discípulos, né? Não tenham medo quando vocês estiverem diante das autoridades, porque o próprio Espírito colocará na boca de vocês o que vocês hão de falar. Então aí Jesus, né, fala para Moisés exatamente aquilo que Jesus falou lá no Novo Testamento. E é o que ele continua no versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Não é a mesma coisa que ele diz no Novo Testamento? É sim. Ju está dizendo aqui, a obra de Deus, Moisés era um instrumento, mesmo assim ele tinha várias desculpas. Exatamente, Ju. Ele tentou colocar várias desculpas para não servir desse propósito a Deus, mas Deus mostra que quando ele escolhe alguém, nem importa a condição da pessoa, nem importa as desculpas dela, ele vai cumprir o propósito dela, né? Nós falamos muitas vezes, né, de eu não quero aceitar esse Deus na minha vida, se eu não aceitar, Deus vai me usar. Não é bem assim. Nós vemos nos textos bíblicos que Deus ele é soberano, ele faz o que ele quer e usa quem ele quer. Às vezes até quando a pessoa não quer. Nós vimos aqui, por exemplo, na história de Moisés, nós vemos inclusive na história de Jonas, que não queria pregar os ninivitas e Deus fez de tudo e obrigou Jonas a ir lá. Então, meus irmãos, quando Deus quer usar uma pessoa para determinado propósito, ele vai usá-la. Ainda assim que essa pessoa não queira, Deus vai fazer com que ela cumpra o propósito. Então a irmã Diva, da Congregação da Matinha, seja muito bem-vinda, irmã. Estamos aqui encerrando a nossa EBD. Daqui a pouquinho estamos falando sobre a história de Moisés. Então vamos continuar. Versículo 12. Versículo 13. Ele, porém, respondeu. Deus disse que ia usar ele, que ia ensinar o que ele ia falar. E olha o que ele diz no versículo 13. Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Quando ele viu que não tinha desculpa, quando ele viu que Deus ia usar ele de todo jeito, Moisés diz, Deus, manda outro. Aí o que é que Deus diz no versículo 14? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. E Zé Fini, ponto final, e agora Moisés não tinha mais o que falar. Quando Deus viu que Moisés ainda estava retrucando ele, Deus se ira com Moisés e diz assim, eu vou mandar o teu irmão Arão, que vai falar por ti. Então, qual era a lógica do que entendemos aqui do texto? Deus falava diretamente com Moisés, Moisés então falava para Arão, e Arão transmitia ao povo e aos outros o que Deus tinha falado, né? Moisés seria como... Arão seria como a boca de Moisés e Moisés seria como Deus para Arão. Então era assim que Deus instituiu, então, como seria essa comunicação, essa diplomacia entre Deus e o povo do Egito, né? Irmãos, com tudo isso aqui que nós estudamos hoje, nós vemos a soberania de Deus na vida do seu povo. Desde o Gênesis já vimos isso, né? Com a história de que Deus constrói até chegar a esse ponto que estamos vendo agora. E vemos aqui como Deus planejou tudo na vida de Moisés. Vimos que Deus agora se coloca diante de Moisés, o convocando pessoalmente,
E vemos que Deus capacita Moisés em tudo. E naquilo que Moisés achava que não tinha capacidade, Deus não deixa ele com alternativas. E Deus obriga Moisés, essa é a palavra, a ir lá e executar o plano dele. Por quê? Porque Deus queria focar e mostrar que quem libertaria o povo não era Moisés, e sim ele que estaria indo através de Moisés. Se Moisés, se Deus usasse alguém que se achasse capacitado demais, ou que fosse o cara e que pudesse todas as coisas, a evidência da soberania e do poder de Deus talvez não fosse colocada ali. Então, quando nós vimos agora Moisés reconhecendo que em si mesmo ele não tinha capacidade de fazer aquilo, nós agora vemos que a soberania de Deus ela é acentuada e evidenciada na vida de Moisés. E assim tem que ser em nossas vidas, meus irmãos. Quando Deus nos chama para fazer uma obra, eu preciso entender que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, mas eu tenho que reconhecer que Deus em mim vai fazer todas as coisas. Nós estudamos aqui no culto doméstico aqui na nossa casa, nós estamos estudando o livro de Filipenses, né? E no texto de Filipenses ele vai dizer que Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Então aí nós entendemos também na história de Moisés que Deus colocou na vida de Moisés, né, e no povo dele o desejo de fazer aquilo, mesmo que Moisés inicialmente não quisesse, Moisés agora abraça a causa, e o efetuar também é de Deus. Então na nossa vida, e na minha vida e na sua também é assim. Assim como Moisés foi chamado para uma grande obra, eu e você podemos ser chamados para uma grande obra. Mas não porque nós somos importantes ou porque temos capacidade para isso, mas porque Deus opera em nós o querer e o efetuar. Ele que coloca em nossa boca o que devemos falar. Foi assim com Moisés, foi assim com os apóstolos quando Jesus disse que o Espírito faria isso por eles. E é assim conosco hoje, porque o Espírito de Deus coloca em nossa boca aquilo que devemos falar. Então precisamos reconhecer que em tudo que fazemos, meus irmãos, é Deus que está fazendo através de nós, e não nós. Então, através da vida de Moisés, entendemos que todas essas coisas foram feitas. Agora, com o propósito de quê? De exaltar Moisés? Não. Deus mostra no texto que tudo isso aconteceu para dois propósitos. Para que a promessa de Deus se cumprisse, do grande povo, e que desse povo seria uma grande nação, quando isso se cumpriu? No Egito. O povo tornou-se uma grande nação no Egito. E qual é a segunda parte da promessa? Que eles herdariam a terra prometida, que ela começa a ser cumprida agora com Moisés. E a Gleice falou agora exatamente o primeiro propósito. Qual era? Que tudo acontecesse para a glória dele. Esse foi o primeiro texto que nós estudamos na nossa primeira aula de EBD, lá de Efésios, né? Que todas as coisas Deus fez para a sua glória. Então, a glória de Deus é acentuada quando Deus opera as coisas através da nossa vida. Deus fez tudo isso para mostrar a sua glória aos egípcios, que com a forte mão, não é isso que ele diz? Libertaria o povo com a forte mão. Com a forte mão ele libertou o povo lá do Egito. Primeiro, para mostrar a sua glória. Segundo, para cumprir a promessa dele feita a Abraão. Que essa promessa, nós já vimos lá com Abraão, que desencadearia até chegar aonde? Em Jesus Cristo, que alcançaria nós hoje, né? A salvação através do Messias. Então, mostrar a sua glória e preservar a sua promessa. Esses são os propósitos da libertação do povo no Egito. E Deus aí faz, né, essa grande maravilha que começou agora aí, né, que nós vamos ver ainda na próxima aula, que será domingo que vem. Nós vamos estudar as 10 pragas, nós vamos ver toda essa saga que aconteceu aí com Moisés, né? É emocionante, as reações do povo, tudo que aconteceu. E vamos ver como Deus libertou o povo do Egito. Depois vamos passar para outra parte, que é a peregrinação do povo e tudo que aconteceu depois da saída deles do Egito. Então, a aula que vem, vamos focar aí nas 10 pragas até o ponto da libertação do Egito e a ponte disso com o Novo Testamento, né? Com a Páscoa. E vai ser perfeito, porque estamos justamente nesse momento da Páscoa e vai casar exatamente na semana aí da Páscoa. Deus abençoe vocês. Obrigado aos irmãos que assistiram essa aula. Lembrando que eu vou mandar para o grupo de WhatsApp a avaliação com as perguntas e eu quero ver se os irmãos prestaram atenção no conteúdo, leram tudo, para que a gente possa avaliar se essa ferramenta do Instagram vai ser uma boa ferramenta para a nossa EBD, tá bom? E eu quero que os irmãos dêem o feedback lá, falem. Peço ao pessoal aí, a Gleice, a Anthony, né, que gravem essa live do Instagram para a gente mandar o link para o pessoal da nossa turma que não tem Instagram lá no nosso WhatsApp. Deus abençoe todos os outros que assistiram a aula e que, se vocês quiserem, domingo que vem estaremos aqui novamente
às 10h30 da manhã para a nossa outra aula sobre no Êxodo, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar para encerrar agora. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra e por tudo que aprendemos aqui nessa manhã, como tu és soberano e como tu ages em meio ao teu povo. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu manifestas a tua glória através da nossa vida, que possamos ser instrumentos, assim como Moisés, não para nos exaltar, mas para evidenciar o teu poder na vida de outras pessoas. Obrigado, Senhor Jesus, porque libertaste o teu povo do Egito com forte mão, e através disso a tua descendência foi preservada e chegou até o teu Filho Jesus Cristo, que nos libertou através da cruz. Assim como libertou o povo do Egito, tem nos libertado também da opressão e da tua ira. Deus, obrigado, porque nós sabemos que não fazemos nada sem ti. Assim como Jesus disse lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer, sabemos também que aqui, como vemos na história de Moisés, sem o Senhor, nada Moisés poderia fazer. Obrigado porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que coloca as palavras em nossas bocas, é o Senhor que nos dá sinais do teu poder sobre a nossa vida. Que possamos nos humilhar cada vez mais e reconhecer que o Senhor age em nós. Obrigado por essa tua palavra, que foi escrita há muito tempo atrás e nos ensina até hoje. Abençoe esses irmãos da nossa classe de EBD, os novos crentes, que eles continuem crescendo na tua palavra e sejam alimentados por ela, e que assim possam construir uma base forte para permanecer firmes na tua caminhada. Obrigado por todos os outros irmãos que assistiram essa aula e que possamos estar aqui novamente domingo que vem. Obrigado pela tecnologia que nos proporciona essas coisas e que possamos usar essas ferramentas para a tua glória e não para como instrumento de pecado. Obrigado por tudo, abençoe o dia de hoje, que é o dia que o Senhor separou para que a tua igreja estivesse te adorando. E assim terminamos essa aula, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até domingo que vem.